Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa, Jesus é a Verdade que Liberta. Que Deus venha falar conosco, nos abençoar, falar comigo, com você, pois precisamos da sua palavra. Se faz necessário para todos os seres humanos, pois é o pão da vida, a água da vida, é a palavra, né? Que alimenta o homem espiritualmente, de maneira que você tem vida, sai da morte para a vida. Se levanta dentre os mortos. A palavra é bem clara nisso aí. Porque toda a humanidade caiu, toda a humanidade está morta, no sentido eterno, sentido de vida eterna para com Deus. Mas quando nós buscamos na palavra de Deus, nós nos alimentamos do próprio Deus e assim nós temos vida, nos levantamos dentre os mortos, né? Então a gente crucifica esse corpo, sujeita os seus desejos em Cristo, na palavra, e assim a gente vive. Mas se fizer a vontade desse corpo, dessa carne, entrar pelas vaidades aí da carne, você perde a vida eterna. Ou seja, já está perdido, mas você não consegue alcançar a vida, né? Porque na verdade, perdido já está. Falta é achar a vida eterna. Então nós não vamos achar se a gente não se transformar. Então é um versículo, sempre a gente fala de Romanos 12, 2, né? No versículo primeiro, quando Paulo ensina a gente a cultuar a Deus, ele chama a atenção de como cultuar a Deus, que a gente não deve cultuar a Deus de qualquer jeito. Precisamos buscar o entendimento dentro da palavra de Deus, para nós nos apresentar ao Senhor como vivos dentre os mortos, né? De maneira, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz no versículo 2, que é o que eu quero falar, que para a gente não se conformar com esse mundo. Mas o que é isso? Não se conformar com essa vida de 100 anos de idade. E a gente diz 100 anos, que é quase o máximo que um homem pode viver. A Bíblia diz que é 70 até 80 e depois daí é canseiro e fadiga. Então a gente não deve estar conformado, lutar, trabalhar, fazer tudo nessa vida só por causa desses anos de vida. E a preocupação é depois a condenação eterna. Então, a gente não pode se conformar com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Então, o que é isso? Deus, o interesse dele é de salvar você. É de ajudar você a sair dessa morte, né? Agora, quem dá ouvido, quem dá crédito a isso? Como diz Isaías 53, e o versículo primeiro, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O que é isso? Quem acreditou nos pregadores da palavra? Quem acreditou em quem está pregando a palavra para que a salvação de Deus, ou essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus possa alcançar essa pessoa? Só se você quiser, só se você se interessar, se você der crédito. Então você vê que você não se emprega se você não acreditar, não correr atrás e não querer trabalhar, né? Não querer se empregar. Então você não se emprega. A mesma coisa é o céu, né? E você vai plantar isso para colher depois.
Então eu vou plantar a minha vida de vaidades, né, de concupiscência, de entretenimento da terra aí, né, que está cheio de sair no mundo, intertendo você de qualquer jeito, te tapeando para você não enxergar a vida eterna, não conseguir ver que a vida está em Deus e que é no Evangelho que você precisa aprender essa caminhada para que você, no final dessa vida, seja transformado e virado uma chave reversora, vamos dizer assim, para uma vida eterna com Deus. Agora, se essa transformação ou essa mudança de vida, que é no final dessa vida para a eterna, você estiver rejeitado por Deus, rejeitado no sentido você tiver rejeitado Deus, porque Deus não rejeita ninguém. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então é você que rejeita essa salvação, é você que não dá crédito à pregação e assim você não tem parte com esse poder de Deus que salva. Então veja aí essa graça do Senhor, a palavra certa, a graça que nos salva. E isso não vem de vós, não é mérito humano, carnal, ou de alguma forma alguém inteligente, ou que recebeu uma herança de família de alguma forma, que possa se salvar. Não, isso não vem de vós. É dom de Deus. Diretamente, exclusivamente de Deus a graça. Quando você se interessa, Ele te agraceia. Sabe aquela questão de você não deu conta do recado, porque não tem força para isso, mas você recebe o prêmio? Você recebe essa recompensa, que é essa graça, que é uma coisa tão grande que não dá uma dádiva, um presente de Deus tão grande que não dá de você explicar. Porque é uma coisa eterna, não é um presente que amanhã o ferrugem come, a traça rói, ou o ladrão rouba, ou tem o roubo, quando Jesus diz que o ladrão não rouba, não mina e nem rouba, é porque é no sentido eterno. Porque ainda que você tenha um objeto que ninguém tire de ti, eu vou falar de um aqui que as pessoas sempre enfatizam isso, fala sobre isso. Um pai não tem nada melhor que possa dar a um filho que não seja o estudo. Ensinar essa pessoa e dar oportunidade, porque isso aí ninguém tira dele. Nesse sentido, o carnal está até certo. Então, esse estudo, esse conhecimento, a gente olhando por esse lado, ele vai ter. Agora, muitas vezes, o inimigo tira aqui mesmo esse estudo. O que é isso? Joga nas drogas, leva essa pessoa pela uma direção que ele entrou, por um buraco, por uma escuridão, por uma treva, um caminho de mal, um caminho errado, que essa pessoa perde tudo, pode ter diploma, pode ter o que tiver, ele perde a moral, ele perde a confiança, o caráter dele vai-se embora com tudo. Quer dizer, mas vamos falar, ainda que nada disso aconteça, no final das contas você perde, porque você morre. Então o diploma teu não vai servir para ninguém, muito menos para ti mesmo. Então agora sabe o que não perde? É a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor. Se você ensinar a pessoa, ainda que essa pessoa não fique nos caminhos do Senhor, você fez a tua parte corretamente, de maneira que é recompensado. Por quê? Porque a palavra de Deus serve como testemunho. A palavra de Deus é para salvar o homem, é para ajudar o homem a encontrar a graça, a se encontrar com Deus de maneira aprovada, dar crédito, e esse poder de Deus trazendo essa graça
te recompense, te dê de graça a salvação, essa aproximação de Deus, essa ligação com Deus. Agora, aí você perde isso aí se ninguém te ensinar, mas vamos dizer que a pessoa ensinou e a pessoa não aproveitou isso, aí já é um problema dele, serve de testemunho. Quer dizer, a sua parte você fez, você abriu o caminho, você ensinou, você ajudou essa pessoa a conhecer o Senhor, e ele não seguiu porque não quis. Quer dizer, essa palavra que salva é a mesma que condena, porque a pessoa rejeitou. Então, naquele dia, essa palavra vem como juízo, né, para julgar. Agora é para salvar, é para ajudar, mas não quer. Então essa mesma palavra vai ser usada, sabe aquela coisa, a graça está aqui, mas eu não quis, naquele dia eu vou querer e não posso mais. Essa graça vai contra mim, que é um juízo. Então veja aqui que nós temos esse dever de ensinar, quando Salomão fala em provérbio, que ensina a criança no caminho e que deve andar, para quando ele crescer, não se esqueça dele, ou não se desvie dele. De alguma forma você fez sua parte, né? Então ele está dizendo, 22:6, né? Ele diz lá, provérbio 22:6. Então, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Até que se você ensinar o caminho, já que você não quer ir, ainda é melhor do que nada. Mas o certo é no caminho. Porque você está indo junto, você está dando exemplo. Você está junto significa que o que tu está dizendo é bom. Porque passa o entender, passa uma ideia de que se você for ensinar o caminho, passa uma ideia para a pessoa que não é tão bom assim, senão você ia. Então veja que é no caminho, você vai andando no caminho e você vai mostrando. Então, em que deve andar, exatamente dentro falando de palavra de Deus, de evangelho. Eu sou o caminho, verdade e vida, é isso aí. Então veja aí que se você ensinar, essa criança nunca vai esquecer daquilo, ainda que se desvie dele. Mas vai servir de testemunha, a tua parte tu fez direitinho, né? Tu plantou, né? Essa árvore não deu fruto porque não quis, mas que você plantou. Então isso é o importante, a gente plantar, porque nós vamos colher. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Cristo, né? E as pessoas, como ele usou ali esse termo aí, naquela primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 3 ali, ele fala isso aí. Então ele é uma igreja que ele fundou, né? E ele estava longe e ouviu falar de uns erros lá que estavam acontecendo, algumas coisas erradas, desordenados. E ele escreveu aquela carta e ele diz: nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura. O que é isso? Eu sou trabalhador que planto nessa lavoura que está aí, vamos dizer aqui a linguagem aqui, nessa roça, nesse roçado, né? Então nessa terra, nós somos plantadores de semente, né? Que estamos plantando a palavra de Deus, e vocês são a terra, a lavoura. Então é isso que ele está usando esse termo aí. E eu sempre digo, quando eu falo nisso aí, que tem horas que nós somos lavoura, tem horas que nós somos cooperadores de Deus, trabalhadores do reino de Deus na terra. Então, horas aqui eu estou plantando, estou sendo um trabalhador do Senhor, que é esse cooperador, né? Esse servo de Deus que está à disposição aqui
para pregar a palavra, que é plantar a palavra no seu coração. Então, e você está sendo a terra que está recebendo essa semente. Então a recompensa vem, né? Porque essa palavra vai ser pregada, é para ser pregada em testemunho a toda a gente, né? Então, testemunho, não é? Você não segue se não quiser. O negócio a questão aí da criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Para quando crescer, significa o quê? Que cresceu, o pai não tem mais responsabilidade. O pai não tem mais domínio sobre essa pessoa no sentido de responsabilidade para com ela. Ele já pega o caminho dele. Agora, se o caminho está certo e ele continua andando nesse bom caminho, ele está correto. Se não, já é um problema dele. Ele que errou o caminho porque quis, mas estava ensinado. Então, o pai, ele tem a responsabilidade. Às vezes eu ando assim na rua e as pessoas... Já aconteceu várias vezes de o pai de crianças assim, ele chegar comigo e dizer: olha, meus filhos estão indo para a igreja, meus filhos assistem teu programa tal, e estão indo na igreja. Aí eu digo: e o senhor? Não fui ainda tal. Digo: mas o senhor é um exemplo da casa. A gente está vendo que você está alegre com isso, está vendo que está certo os meninos ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, servir ao Senhor, aprender, conhecer o Senhor, e você se alegra com isso, mas você mesmo não quer. Então dá aí o entender que não é tão bom assim, porque o Senhor já, com a idade que tem, que já é para ter mais experiência da vida, não vai. Então, o exemplo fica no Senhor. O Senhor tem que ter essa iniciativa. Então é assim. Mas vamos lutar, né? Trabalhar nesses últimos dias da igreja na terra, porque são dias maus. Quando as coisas parecem estar boas, aí é que está ruim. Porque o homem, ele tem esse defeito, né? Ele tem essa coisa de folgar. Tá certo, tá tudo certo, tem o que comer, tá tudo direitinho, a coisa está indo bem, ele relaxa. A nação de Israel pagou muito preço por causa disso. Então é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo diz: tudo que está escrito serve de exemplo para nós hoje, né? Então ali a nação de Israel, quando Deus abençoava, eles buscavam o Senhor. Se você buscar o Senhor, você é abençoado, porque é uma promessa que está na Bíblia. Então você é abençoado materialmente, precisa se preocupar com isso aí. A preocupação é buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas é galho fraco, é acrescentado. Então, quando Israel buscava o Senhor, Deus abençoava com alimentação mesmo, um negócio crescia. Mas aí eles começavam, até o apóstolo Paulo usa essa palavra dizendo que o povo começaram a comer, beber e folgar. É aonde vem a tribulação outra vez. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho, para que possa, isso aí que Tiago usa como ciúme, né? Que diz que está escrito que o Espírito que está em nós, que habita em nós, tem ciúme. É exatamente isso, cobra para que você retorne ao Senhor. Então o próprio Jesus, ele em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ele diz isso aí também. Já ressuscitado em Apocalipse, já entronizado, ele revelou a João, ali falando nas cartas, na última carta ali, no versículo 19, ele fala que castiga aquele que recebe,
que a todos quanto ama, né? E aí ele pede que se arrepende, para a gente se arrepender e retornar. Então veja que é assim que precisamos agir. Para nós ter essa caminhada, precisa de vigilância. Vigilância ou vigiar já é um ponto de partida. Porque Jesus, ele disse, vigiai e orai. Você sem vigilância, você não está vendo nada. Você não consegue entender coisa nenhuma. Você não está nem aí comendo, bebendo e folgando. Você não enxerga o perigo. Quer dizer, aí você não vê a necessidade nem de orar. Aí depois de você orar, significa que você trabalhou, você conversou com Deus, você perguntou ou pediu para Deus, mas na verdade é você se ligar a Deus mesmo e se retratar com o Senhor. Você se abrir com Deus, as tuas necessidades, os teus erros, as tuas falhas, você confessar. Então isso com muita sinceridade, né? Com muita clareza, porque Deus sabe, não adianta mentir. Quer dizer, você pedir ajuda mesmo, né? Para que Deus te perdoe e não permita que você entre em outras tentações. Então isso é oração e interceder, né, pelos santos. Isso aí o apóstolo Paulo fala, né, de orar, vigiando em todo o tempo. Nós vamos até discorrer isso aqui, por todos os santos, exatamente pelo exército do Senhor, a igreja do Senhor na face da terra, o reino de Deus na terra. Então nós estamos todos juntos. Você vê o apóstolo Pedro, quando ele, de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Quando ele diz que nós somos geração eleita, é uma geração que foi eleita. Todos aqueles que aceitam Jesus, que confessam, que entendem isso, compreendem de maneira, acredita no Evangelho, faz parte dessa geração eleita. Sacerdócio real, você se torna um sacerdote do rei, né, do reino de Deus na terra. Nação santa, uma nação que é separada do pecado, separada do mundo, não está conformada com esse mundo, mas foi transformada de maneira que se separou. Então, nação santa, um povo adquirido. O que é adquirido? É que você reconheceu o Senhor como teu Salvador e você se separou para Ele. Você se chegou a Ele, Ele adquiriu você. Na verdade, essa palavra adquirido, ele adquiriu você na cruz do Calvário. Ele é o nosso remidor, né? Que remiu nossos pecados. Mas é para todos isso aí, como eu já falei, a graça está para todos. Está lá quem quer, quem acredita. Então, ele é o nosso remidor, que pagou nossos pecados. Agora, eu aceito isso, eu corro para Ele, eu me achego a Ele. E para você chegar a Ele, tem que se santificar, que Ele é santo. E como é que eu vou me santificar? Sem a palavra, sem eu saber como é isso aí. Então a palavra é que me diz, faz assim e tu se santificou. Faz dessa forma, você se separou do pecado, rejeitou o pecado, aceitou o conselho de Deus, chegou-se a Deus naquele assunto, e você vai se santificando, se lavando com a palavra do Senhor. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus que encontramos em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 21, e o versículo 34, 35, 36, aqui já é o sermão profético, né? Aí fala sobre a vigilância, né? Então aqui
Lucas 21, 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Um laço significa, você está tudo bem, está parecendo que está tudo bem, e acontece. É como um acidente. Eu sempre digo que a pessoa que anda com Jesus no Evangelho, por isso é criticado, o mundo critica os crentes, porque ele não sabe o que é, como é que funciona o mundo espiritual. Quando nós buscamos em Deus, aí nós entendemos como é que funciona isso aí. São dois reinos brigando na terra. No céu não existe briga, não. Lá, os céus são os céus do Senhor. Agora a questão aqui, nós estamos na terra. Como pecador, Adão entregou nós para o diabo e nós estamos condenados. E precisamos sair da condenação. Então, por isso a gente diz, venha a nós o teu reino. Vem para mim. Eu quero obedecer a palavra de Deus que está lá no céu. Quer dizer, o Deus que está no céu, eu preciso obedecer na terra. Então, isso vem de improviso para mim, se eu não vigiar, eu não buscar no Senhor esse conhecimento, a maneira de obedecer a Deus, você pega de surpresa. Vou ser surpreendido de uma coisa que eu nem atentei para isso, nem liguei. Não, é o que o mundo diz. Quem está conformado com essa vida aí não está nem aí. É cheio de fantasias, de teatros, de engano, de sendo lubriado, tapeado pelo mundo, pelas coisas mundanas, e você vai empurrando com a barriga esse negócio. Tranquilo, Deus é bom. É bom mesmo, por isso existe a palavra dele. Por isso ele veio na terra, se fez homem, habitou entre nós, foi morto por nós, no sentido homem, para demonstração, resgate da humanidade e mostrar, testemunhar que ele, como foi transformado num corpo glorificado, na sua ressurreição nós também vamos ser. Quer dizer, deixou tudo claro para você se interessar por isso, para você querer isso aí, acreditar nisso aí. Então é como um laço que vem aí se você não atentar. Então ele está dizendo, olhai por vós mesmo. Aí eu vou ler o versículo 36 para nós comentar aqui o versículo primeiro. Vigiai, pois, em todo tempo, não é em algum tempo, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, veja aqui, de pé significa pronto, está certo, está aprovado, né, diante do Senhor nesse dia. Então, veja aqui, olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Cuidado dessa vida aqui. Você se preocupa tanto com isso aqui, mas a vida eterna... vou gozar minha vida, já trabalhei o dia todo, agora eu vou me divertir um tempo aí, depois dormir. Então veja que não, você precisa ter um tempo para o Senhor. Você precisa cultuar o Senhor. O que vai contar
como busca no Senhor, como aproximação do Senhor, como essa busca, essa graça que te agraceia com conhecimento de Deus, de maneira que você entende aquilo que o natural não entende. Que você compreende os mistérios do reino de Deus que é no mundo espiritual. Você entende o que está errado e o que está certo. E tem a força e o poder a teu favor, de maneira que você rejeita esse mal que está errado e aceita o que está certo. E o mundo não entende isso aí. Ele acha que está errado é tu. Tu está sendo um hipócrita. Mas na verdade quem está sendo é eles. Então você vai adquirindo esse entendimento. Quando você se interessa, significa estar dentro dessa vigilância e você abrir o olho, ser sóbrio, não entrar na embriaguez, se embriagar. Não é no questão, não está falando de cachaça, não está falando de álcool, não, está falando de embriaguez da lubriação, da tapiação do mundo, que vem para te envolver nessas coisas mundanas, vai levando. Se você não vê Deus, irmão, você nunca vai ver o diabo, você nunca vai ver o mal, você nunca vai compreender. Você vê que o Adão, lá com a Eva, comeram da árvore do bem e do mal. Quer dizer, aí caiu, comeu o mal, engoliu o mal, e nós nascemos dele, não adianta, o mal está em ti, e o desejo é para lá. Agora, quando eu busco na vida, no Senhor Jesus, eu consigo ver esse mal que está me matando e que vai me matar. O salário do pecado é a morte. Então, eu começo a rejeitar ele. Era uma questão de conhecimento, de vigilância, e o abastecimento para você continuar rejeitando, para não entrar na tentação do inimigo, oração. Vigiai. Então você vai ver aqui, quando Marcos escreve aqui no capítulo 14, né? De Marcos, capítulo 14, e o versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É fraca nesse sentido, ela é afoita pelas coisas do mundo. Ela enxerga, quer, tem potência, poder para pecar, para errar, para se alimentar do mundo, para se animar, se alegrar com as coisas do mundo. Mas nesse caso está matando você, a tua alma. Mas quando nós vigiamos, oramos, você vê aqui que no versículo 37, Jesus disse aqui no dia que ele foi morto, ele foi preso, né? Na verdade, no outro dia ele foi morto. Mas na noite que ele foi preso, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Orou por 3 vezes, mas ele convidou os discípulos. E ele não convidou os 12. Ele convidou Pedro, João e Tiago. Esses 3 que eram os mais amigos dele, os mais chegados. Convidou esses 3 para orar com ele, para vigiar com ele, fazer umas orações, que ele estava angustiado, ele falou. E ele disse no versículo 37 aqui de Marcos 14. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Ele perguntou: está dormindo, rapaz? Não podeis vigiar 1 hora?
Fez uma pergunta para ele: rapaz, não dá de tu ficar comigo 1 hora? 1 hora. Aí ele diz no versículo 38: vigiai e orai, para que não entreis na tentação. Então, não, para mim ver a tentação, para mim enxergar que é um laço, para mim enxergar, como está falando de laço ali, é exatamente isso, você entrar no laço, você entrar na arapuca. O que é laço? É uma armadilha para te laçar, te amarrar, te algemar. Então, quando você entra no pecado, irmão, quando você comete o pecado, você dá à luz o pecado, permite o pecado dar à luz, aí você executa esse pecado, você conclui, aí gera morte. Tiago fala isso, capítulo 1, versículo 16, né? Então veja aqui: olhai por vós mesmo, por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então hoje nós estamos cheios de coisas que tiram o nosso tempo. Mas nós precisamos fazer um esforço muito maior para buscar no Senhor. E nós conseguir enxergar o que é mal, o que é pecado, o que é errado, o que Deus não concorda. Porque estão pregando aí, os falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria até. Você desanima. Quando em Hebreus capítulo 12, versículo 12 também, diz que nós precisamos levantar nossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E preparar caminho direito para os nossos pés, para que o que manqueja não venha se desviar inteiramente, mas antes seja sarado. Versículo 13. Então, o que é isso aí? É a gente continuar com ânimo, fazendo as mesmas obras que nós fazíamos no bem, corretamente. Estamos falando de pessoa crente, para continuar sendo crente. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é isso? Desanima na caminhada. Eu preciso preparar caminho direito para os meus pés, para que eu possa animar aquele que está desanimado, para que aquele que se desvia, que está nessa caminhada, que está parando, a gente possa animar ele de maneira que antes de desanimar, ele seja sarado desse desânimo e venha prosseguir o caminho. Então veja que Jesus, ele disse: dos últimos dias acontecia isso aí. Por se multiplicar a iniquidade, significa os iníquos, significa aqueles que conhecem a palavra, mas eles banalizam a palavra, pregando heresia. Aí vem os falsos profetas. Se levantarão muitos falsos profetas e farão milagres e prodígios, maravilhas, e que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então veja que é aqui a vigilância, não entrar em tentação. Em vez de você recuar ou você desanimar, que é a mesma coisa, mas no sentido de você se interessar pelas heresias, pelas falsas profecias, falsas pregações que animam no sentido humano, incentiva você a entrar cada vez mais nessa embriaguez, nessa glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Quantos não estão pregando aí? Falam as coisas certas dentro da palavra de Deus, e que fala que Deus enriquece todo mundo, e que até que em parte é verdade, Deus te sustenta mesmo,
mas não significa ganhar muito dinheiro. Tem gente que não pode nem ganhar, porque senão ele se perde no caminho. Você vê que se você tiver 10 galinhas, você tem que cuidar de 10 galinhas. E às vezes essas 10 galinhas não te atrapalham você ir para o culto, você ler a Bíblia, você orar, buscar a Deus, tudo. Não entra no teu coração essa superioridade, essa confiança na vida terrena, no poder aquisitivo. Mas se você tiver mais galinha, vamos dizer, passar aí para 1.000 galinhas ou mais, aumentou o trabalho, aumentou o cuidado com a coisa natural, e muitas vezes você não vai controlar isso. Você vai se perder, não busca mais o Senhor, e aí o cuidado de Deus está com o quê? Com a tua alma. Ele não está cuidando de galinha, cuidar do teu corpo, e que tu precisa produzir, ele preocupado com isso. Não, ele está preocupado com a tua sobrevivência na terra, sobrevivência como peregrino, e a tua alma. O cuidado é com a alma. Então você vê que Paulo, ele fala sobre isso. Quando ele fala, vou passar para vocês as excelências das revelações, do que me aconteceu, que foi o terceiro céu e tudo, ele está dizendo. Ele disse agora, em resposta disso aí, quando eu quis me gloriar pelas excelências das revelações. O que é isso aí? Ele achou que Deus tinha ele como um privilegiado, ou tinha ele como um predileto, assim, diferenciado dos outros. E ele se achou privilegiado. Ele se achou diferenciado dos outros. Ele quis se achar. Não é que ele se achou. Ele quis. Porque foi dado graça a ele para ser revelado o Evangelho de maneira profunda, os mistérios do reino de Deus. Ele, pelo momento, ele quis se gloriar. Ele diz. Então, quando eu quis me gloriar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. E eu orei ao Senhor por 3 vezes para que tirasse de mim esse espinho. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você se acha, você jogou Deus para fora. Você neutralizou o poder de Deus em ti. Você rejeitou Deus. Você vê que Jesus nunca se achou. No sentido de ter por usurpação ser igual a Deus. Sair arrebentando tudo aí. Não, ele sempre humilhadinho. Até mesmo com a sua família ali. E assim, Paulo também ele diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nisso aí. Então, aqui que não venha essa embriaguez, esses cuidados da vida, e venha de improviso, venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Não é para algumas pessoas. Então Jesus, quando ele vinha, ele mesmo disse que vem como um ladrão. Não é se comparando um ladrão, o caráter de um ladrão, mas é escondido, ou seja, de improviso mesmo. Não é escondido, mas só vê quem está buscando. Só entende quem está buscando. Jesus, ele disse, vocês sabem discernir a face da terra e do céu e não sabem o que eu estou dizendo? Não entende essas coisas? Porque não quer.
Ele disse, vocês, quando vê a nuvem vir, vocês dizem, vai chover. Quando vê o céu de outra forma, vocês dizem, hoje vai ter bom tempo. Hipócrita. Chamou eles de hipócrita na época. Porque você discerne, entende as coisas e não entende o que eu estou falando. Quando você vê acontecer isso aí, então veja que vigiai, pois em todo tempo, e orando, né? Para que sejais havidos, né? Ou de alguma forma aprovados, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, né? Então nós vamos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. O que é isso? Você ter prazer sempre no que faz. Um versículo que eu sempre estou falando e é importante falar o que é bom, é o versículo 2 do Salmo 1, que antes de ter prazer nas coisas da vida aí, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. No versículo 3 que ele é aprovado. Essa pessoa que faz isso, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Que você está aprovado, você está ligado, você está vivo, você está dentro de uma inteligência, de uma sabedoria, de um poder, de uma graça da parte do Senhor, de uma justiça de Deus. Que você enxerga todos os laços que pode vir, né? Tudo que vem que possa vir, para você não é de improviso, você está esperando, você está enxergando, está entendendo. Então ele diz no versículo 17, orai sem cessar. Então como é que eu vou orar sem cessar ou meditar na palavra de Deus de dia e de noite? É você estar pensando em Deus, aquela preocupação, sempre preocupado no sentido de agradar a Deus, temendo ao Senhor, tremendo diante da sua palavra, sabendo que você tem que estar vigilante, com cuidado, atencioso, não deixar se embriagar com as coisas que você enxerga, terrena, mas você sempre controlar pelo Espírito, né? Permitir o Espírito controlar todas as coisas para que você não fique com as coisas e engula, de alguma forma você usar as coisas ilícitas, mas sim as lícitas, aquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser ingerido, né? Então, aí ele diz aqui no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando você está ligado com Deus, dessa forma, vigiando, orando em todo tempo, pensando, meditando na palavra de Deus, você está preparado. Então, tudo você dá graça, porque você compreende, irmão. Nós estamos falando isso porque a gente tem um pouco de experiência disso aí. Então nós estamos falando aquilo que já vivenciamos. Então acontece uma coisa que para quem está ao teu redor foi um desastre. Mas para você que está vendo, está entendendo, não, tranquilo, fica calmo. Eu estou entendendo as coisas, o que está acontecendo. Você sabe que aquilo não veio para o mal. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, da sua palavra, da ouvida à palavra. Então todas as coisas contribuem para o bem. Um açoitezinho, corrijo a quem ama, para quê? Para não perder ele. Então você entende esse açoite, você compreende, né? E depois você dá graças a Deus. Sempre você vai dar graças, né? Porque você compreendeu. Então, assim que funcionam as coisas. Aí ele diz: essa é a vontade de Deus para convosco. Versículo 19: não extigais o Espírito. Eu não posso de maneira nenhuma eu rejeitar o Espírito, entristecer o Espírito, de alguma forma rejeitar esse Espírito, não permitindo ele como meu professor, meu intercessor, ajudador, capacitor, né? Em todos os sentidos eu tenho que estar ligado com o Espírito para que ele venha me mostrar, me revelar os mistérios do reino de Deus. Aí quando nós olhamos aqui Paulo em Efésios capítulo 6, que ele fala das armaduras de Deus, uma das armas aqui, depois de todas as armas que ele fala, né, de nós ser um soldado armado, né, que ele fala do capacete da salvação, fala do escudo da fé, fala da cingir dos lombos como um cinto, né, com a verdade. Ele fala da couraça da justiça, né, você vestido numa couraça, numa proteção, né, num macacão aí, vamos dizer assim, é uma vestimenta da justiça de Deus, protegido. Aí ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a bota do Evangelho da Paz, né? O sapato. Então ele vai falando essas armaduras, preparou o soldado, está tudo certinho. Aí ele diz aqui, no versículo 18, aí precisa somente dessa vigilância, desse cuidado, dessa oração. A oração é como que seja um combustível, né? Aí a leitura da palavra de Deus, você está se alimentando, você está expondo todos os teus pensamentos ao Senhor, na oração, pedindo perdão para Ele, pedindo um mais e mais para te manter essas armas, né, com munição nelas, né? E na questão da palavra de Deus, se alimentando para estar vivo, senão você desmaia, né? Você desfalece, você fica anêmico espiritualmente. Aí não tem água, não tem comida, né? Então assim, versículo 18. Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é de maneira carnal, não é de maneira você pensando nas coisas terrenas, pedindo tudo para entender a terra, não. É entender céu, não é no Espírito, né? Aí ele diz, e vigiando. Nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então não adianta você estar todo preparadinho, soldado arrumadinho, tudo direitinho, né? E até orando mesmo em todo tempo, em toda oração e súplica, mas aí de maneira carnal, de maneira insensata, de maneira embriagada, você se embriagar com as conversas do inimigo e o inimigo vai te matar. Um soldado faça, uma presa faça para o inimigo matar, ainda que esteja todo com essas armaduras disponíveis, mas você não tem a proteção de Deus, a aprovação de Deus, que é a munição mesmo para você se defender, essa visão, esse
compreensão das coisas, né? Aí ele diz aqui, vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é isso aí. Essa necessidade que nós temos de nos preparar, depois de todo preparadinho, você manter. Sabe aquela coisa, você tem a espingarda, que hoje seria isso, um fuzil aí na mão, no lugar da espada, mas você não ter bala, não adianta coisa nenhuma. Então precisa ter, que é no sentido espiritual, armado até os dentes, no sentido espiritual e todo com munição mesmo, preparado, né, que é exatamente essa sobriedade, né, essa sensatez, sensato, não é insensato, mas é exatamente aprovado, né? Vigilante, vivo, compreendendo, entendendo, buscando, quando não entender, buscar no Senhor para entender. O Tiago fala isso aí na sua carta, dizendo, quem tem falta de entendimento, busque em Deus e acharás. Quem tem falta de sabedoria, busque em Deus, ele diz. Então é isso aí. Que Deus abençoe grandemente a minha vida, as nossas vidas, né? Que a gente continue nessa vigilância. Hoje tá muito fácil de enganar o povo de Deus mesmo. Imagina quem está aí fora para compreender que precisa estar aqui dentro. Quem não faz parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, ele compreender que precisa vir para cá, para essa geração, se separar. Porque estão banalizando a palavra de Deus, de maneira que se torna desnecessário servir a Deus. Passa esse entendimento, mas não é assim. Continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo caráter. Não adianta essa falta de caráter do mundo aí querer descaracterizar nós também. Não. Nós temos o caráter de Cristo. É assim que é para ser. Tirar a moral com essa imoralidade que está no mundo aí. O apóstolo Paulo fala numa das suas cartas, dizendo que nós temos que resplandecer como astro nesse mundo, né? Como luz, como os astros, né? Resplandecer nesse mundo corruptível, nesse mundo essa geração perdida que está aí, né? Essa geração imoral, né? A imoralidade tomando conta de tudo. Isso agora bem de maneira espontânea, de maneira bem clara. Não tem mais nem o pudor, né, de esconder, sei lá, de alguma forma, não declarar isso. Agora é claramente mesmo, a coisa está feia. E isso vai induzindo os outros mais novos, né? É isso aí, que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela Tua palavra, pela oportunidade. Deus, o Senhor venha nos livrar de toda arapuca, todo engano. Meu Deus, não permita que nós venhamos entrar em tentação. Pai, abençoa todas as crianças, as pessoas, meu Deus, que nos assistiram nesse momento. Pai, vai dando entendimento a cada um para compreender que é necessário, precisa, meu Senhor, ser separado, fazer parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo adquirido, para anunciar as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa, Pai, ajuda, que cada um seja um testemunho na face da terra, uma luz, seja um astro que resplandece nessa geração corrupta. Pai, ajuda em tudo e abençoe em tudo e em tudo, meu Pai. Nós te damos graça, meu Senhor,
no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.